Vou mostrar a vocês alguns dados do American College Testing, ACT, uma avaliação padronizada usada para admissão de estudantes nas universidades dos Estados Unidos. Se você consegue enxergar o gráfico no eixo X, horizontal, estão as notas dos jovens no ACT. Essa nota 11, por exemplo, é muito baixa. Já a nota 36 é o ideal. Esse eixo Y, vertical, corresponde aos níveis de compreensão de leitura desses jovens. Então, se um jovem tirou a nota 13 no ACT, todos os seus dados serão resumidos acima desse ponto 13 no gráfico. O que vemos aqui é que os jovens com as menores notas no ACT desenvolveram menos a habilidade de interpretar textos. Vocês veem que, na verdade, são duas linhas. Uma delas resume o desempenho dos meninos e meninas, ao relembrar informações escritas explicitamente no texto. Tudo o que precisavam fazer é relembrar ou procurar pela informação direto no texto. Certo, eles não precisam usar a mente para fazer tarefas complicadas. Já a outra linha é sobre a interpretação do texto, a habilidade de deduzir informações. Essas são perguntas mais complexas, onde eles precisam completar as lacunas, fazer as conexões e organizar as informações. O que vocês percebem nessas duas linhas? Estão muito próximas? Sim. Na verdade, o espaço entre elas é só um ruído, porque elas são exatamente iguais. Não há diferença no desempenho dos jovens nesses dois aspectos. Na verdade, não há diferenças em nenhum nível de performance. Não importa se a nota no ACT foi muito baixa, se foi muito alta ou mediana. Não há diferença nos resultados, seja nas perguntas mais fáceis ou nas atividades elaboradas, complexas. Os resultados são os mesmos. Não há melhor ou pior. E por que a ACT fez essa pesquisa? Eles querem chegar a um diagnóstico por meio da avaliação e que não seja somente Joãozinho tirou nota 12, mas sim, Joãozinho tem problemas para responder certos tipos de perguntas e nós podemos ajudá-lo a melhorar. A ACT já deveria ter esperado esse resultado. Me admira a surpresa deles. Mas eles não desistiram. Eles organizaram as perguntas feitas de acordo com a ideia principal, informações complementares, relações entre personagens, relações entre ideias apresentadas, vocabulários, conclusões. Do mesmo jeito, é apenas uma linha, não faz diferença em qualquer ponto de vista no desenvolvimento. A ACT fez duas coisas de forma diferente dos outros estudos. Primeiro, a forma de reportar os dados. A forma tradicional de apresentar esses dados é descobrir em quantas classificações podem ser divididos. Inclusive, essa era uma dúvida em 1944. Uma avaliação de compreensão do texto mede quantas habilidades de leitura? E a resposta tem sido a mesma, uma. Porque essas habilidades andam juntas, agrupadas. E esse gráfico representa isso, só que de uma forma diferente. Eu disse que a ACT mudou dois fatores. A segunda mudança é que eles insistiram no problema até conseguirem separar essas linhas. Descobriram que podiam afetar uma avaliação de compreensão textual. Descobriram o que podiam ensinar para que as crianças tivessem resultados melhores nas avaliações. Eu disse que as linhas se separaram e isso é verdade, exceto na pontuação mais baixa do gráfico, assim como na mais alta. O que influencia a sua habilidade de compreender textos não é a pergunta que você sabe responder, mas a dificuldade do texto. O que eles fizeram para separar essas linhas, ao invés de olhar para estudantes que tinham dificuldades em entender a ideia principal do texto, foi juntar um grupo de professores, não muito diferente de vocês, e deram a eles rubricas de vocabulário, de organização de frases e textos e tudo mais. E com base nesses gabaritos, separaram os textos utilizados em aula em duas pilhas. Uma pilha de textos descomplicados, diretos e com termos mais neutros, um pouco mais difíceis, e outra pilha textos realmente desafiadores. Só queremos saber quais são os mais difíceis. No caso, separaram em 3 pilhas. E quando eles fizeram isso, bum! O que realmente fortalece a compreensão de leitura é o quão bem você consegue ler o texto. A ACT concluiu que mesmo quando a pergunta é simples, direta, sem rodeios, se o texto é difícil, os jovens não conseguem responder. E se as perguntas fossem muito difíceis para um texto de fácil compreensão, todos conseguiam responder. Então, quais escolhemos? As habilidades ou os textos? Nossa ênfase antes era nas habilidades.
Esse é o tipo de evidência que faz as secretarias de educação dizerem talvez nós estivéssemos no caminho errado. A compreensão da leitura não é a habilidade de responder certas perguntas. E era essa a nossa abordagem. Quantos distritos de Ohio defendiam que os professores precisavam utilizar os dados coletados? Vamos conferir os resultados das avaliações estaduais, descobrir as dificuldades dos estudantes e focar nelas. Vejo muitas pessoas concordando, porque o planejamento da sua escola fala justamente isso. Vamos focar na dificuldade de leitura dos alunos. E vai ficar tudo bem. A parte do cérebro dessas crianças que processa as ideias principais do texto está com problemas, mas com prática ela vai ser fortalecida. Aí alguém pode dizer, nossa, mas não tem como separar a habilidade de identificar a ideia principal do texto das demais habilidades. Como é que praticar de novo e de novo com textos simples pode te fazer um melhor leitor? Porque estão exercitando a habilidade. Isso não funciona, e claro, alguns professores me dizem, você está errado, nós conferimos as avaliações e vimos que os alunos têm dificuldades com perguntas sobre as ideias principais do texto. Mas de que parte do texto surgiam essas dificuldades? Das mais difíceis. Uma dessas perguntas sobre ideias principais do texto era muito simples. O autor falava explicitamente sobre isso já na segunda frase, mas naquele primeiro parágrafo, o vocabulário dificultou para os jovens. Mas não era uma avaliação de vocabulário, Timothy. Sim, mas para a ideia principal do texto fazer sentido, você precisava entender aquele vocabulário. Não era uma pergunta sobre vocabulário, mas que dependia dele. Eu imagino que todos vocês já aplicaram ou responderam a avaliações padronizadas em algum momento da vida. Se um jovem tira uma nota muito baixa em uma dessas avaliações de compreensão textual, você consegue me dizer com certeza se esse jovem conseguiu ler as passagens e tentou responder às perguntas? Ou se ele pensou, não quero mais fazer isso, vou somente marcar as respostas? Você consegue ter certeza? Então é possível que ele nem tenha lido. Vamos supor que ele conseguia ler as palavras. Como era o seu vocabulário? Ele sabia o significado de todas as palavras nessa avaliação? No contexto, elas faziam sentido para ele? E mesmo que fizesse, como ele se saía com as frases? Ele conseguia desvendar algumas das palavras usadas pelo autor? E quanto à coesão e coerência do texto? E organização? E em relação aos problemas e os dados dos gráficos e das tabelas? A leitura precisa contar com essas coisas. Se você não puder fazê-las, os textos não farão sentido para você. Saber ler não é a habilidade de responder certas perguntas, mas sim a habilidade de gerar sentido a partir das ideias contidas em um texto. Saber ler é a capacidade de negociar as barreiras linguísticas e conceituais ou recursos de um texto. E quem quiser baixar o livro Consciência Fonológica na Prática, o e-book, baixar a versão digital dele gratuitamente, você pode abrir aí o link scribo.com/ebook-cf, nesse C de consciência e F de fonológica 1. Você vai colocar o seu nome e e-mail, a gente vai mandar o e-book para o seu e-mail, e aí depois você vai, enfim, poder interagir com a gente também por e-mail. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não deixe de enviar aqui para o nosso canal. A gente responde todos os comentários, todas as dúvidas, e agradecemos todas as sugestões também. Então, eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro. Aproveite para baixar o livro Consciência Fonológica na Prática. Ele é o passo inicial para você ter bons leitores daqui a alguns anos, né? E a consciência fonológica ela precisa ser trabalhada aí desde a educação infantil, das crianças de 3, 4, 5 anos. Então, muito obrigado a todos e a todas que participaram aqui do nosso encontro e até a próxima.